Deixa eu já ir dar um bom dia. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Hoje teremos um culto, mas hoje é um dia especial. A gente sabe que isso já aconteceu há muitos anos atrás, mas todos os anos a gente retorna a esta lembrança, né? Que tivemos um Salvador e temos hoje um Salvador que morreu por cada um de nós, nasceu para morrer por cada um de nós.
Feliz Natal! Eis que nasceu o nosso Rei Divinal. Natal é tempo de gratidão e de esperança. Gratidão pelo menino que nos nasceu e de esperança pelo Rei que em breve virá. E porque ele nasceu, morreu e ressuscitou e hoje vive, nós podemos querer uma manhã. Melhor ainda do que ele ter morado aqui entre nós, na terra, será quando nós morarmos com ele no céu. A história prova que ele veio e a profecia garante que ele voltará. Veio como servo, mas voltará como filho. No passado ele nasceu na manjedoura, hoje ele nasce nos corações, mas no futuro ele renascerá para o planeta Terra. Em João 14, o verso 3, Jesus nos disse: e quando eu for e preparar um lugar, virei outra vez e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Virei outra vez é a promessa. A festa, então, não pode ser por causa do Papai Noel, mas indubitavelmente por causa do Papai do céu. Neste Natal, junto com sua família, celebre intensamente a primeira vinda dele. Mas não se esqueça, está chegando a hora de celebrar a volta dele. E só então a festa será eterna. Alegre-se, celebre, Feliz Natal! Boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor para celebrarmos juntos o aniversário desse Deus maravilhoso que veio aqui na terra para nos salvar. Há muito tempo atrás, um bebê veio, nasceu, mas não tinha lugar para ele aqui. É tanto que ele nasceu num lugar super humilde e foi colocado em uma manjedoura. E a gente conhece ele por qual nome? Jesus, né? Boa noite, igreja. Dani, e quanto amor Deus tem por nós. O Rei do Universo, como foi falado aqui, se fez menino, nasceu na manjedoura para justamente estar perto de nós, para ser o Deus Emanuel, Deus conosco. Agora nós vamos cantar juntos uma música para louvar e agradecer o nome desse Deus maravilhoso. Vamos nos colocar em pé para cantar Nasce Jesus.
Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, teus filhos, humildes, prostrados a Ti, para Te agradecer, Senhor, por ter enviado Teu Filho amado Jesus para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, porque Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, e nós temos a certeza, Senhor, que dia após dia Ele está ao nosso lado. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha sondar o nosso coração, para que o Teu Santo Espírito mova a nossa mente, o nosso coração de maneira que nós permitamos que Jesus, Ele renasça em nosso coração todos os dias. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Dani, o que é que não pode faltar no aniversário de alguém? Celebração, falaram bolo, né? Gosto de bolo. A gente tem que celebrar muito, tem que ter muita alegria, muita felicidade, porque é aniversário a gente realmente tem que comemorar. E a gente gosta de presentear também, né? Nessa época do Natal, a gente vê muitas pessoas que gostam de dar presente como forma de demonstrar afeto e gratidão àquela pessoa, né? E por que não presentear o aniversariante do dia, que é Jesus? E durante todo o ano, Ele sempre está ali provendo bênçãos para cada um de nós, né? A gente passa por um ano tão difícil, mas quando chega no final a gente vê que Deus é conosco. Então, neste momento, nós temos a oportunidade de ofertar para Jesus. Ontem vocês pegaram o envelopezinho, né? E agora nós temos a oportunidade de demonstrar a gratidão e presentear o aniversariante. Mas antes de presentearmos, a gente vai assistir esse pequeno vídeo. Eu gosto muito de ganhar presentes. Eu já ganhei tantas coisas legais. Eu tenho um monte de brinquedos. Olha só esse carrão. E esse avião, então, que acende luzes e voa lá no céu. Eu também ganhei uma super bike radical. Mas eu também tenho um cofrinho cheio de moedinhas para comprar mais brinquedos. Oba! Poxa, eu já ganhei tantas coisas legais. A mamãe me disse que tudo que a gente ganha é uma paz do céu que dá. Eu também queria dar um presente para Jesus. Tá chegando o aniversário dele e ele merece algo muito legal. Será que ele prefere um carrinho de controle de moto? Ou um submarino para visitar o fundo do mar? Mas como eu vou entregar um presente para ele se eu não sei onde ele mora? Mamãe, aonde é a casa de Jesus? O ministério de Cristo Jesus precisa chegar ainda mais longe e pode chegar através de suas mãos. Deus tem lhe dado infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Tenha um coração grato e traga a sua oferta especial de Natal a este tempo de adoração. Nesse momento, nós temos a oportunidade de ofertar, de entregar aquilo que nós temos, né? A nossa gratidão ao Senhor. Aqui tem uma cestinha na árvore e aí você pode colocar a sua oferta aqui.
Oremos. Querido Jesus, Deus Emmanuel, Deus conosco, nós trouxemos aqui essas ofertas como forma de reconhecimento que todas as bênçãos que são derramadas em nossas vidas provêm de Ti. Neste momento, Senhor, que nasça em nós um coração grato e que reconheça de que Tu és o dono do ouro e da prata. Esteja conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sinara, a gente falou que no aniversário tem que ter presente, né? Tem que ter bolo, tem que ter celebração. E para celebrar, a gente vai ouvir uma música muito especial com crianças que ensaiaram já há algumas semanas. Eu tenho certeza que eles vão dar um show aqui, né?
onde o rei tranquilo está a dormir, faz com que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, é o bom que todos cantem juntos. O Deus menino iluminar o mundo. O céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. Os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, é amor, e todos cantam juntos. O Deus menino iluminar o mundo. Todos os dias quero adorar ao Rei dos Reis, meu Salvador. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou e todos cantem juntos. O Deus menino iluminar o mundo. Boa noite. Mais uma vez, só para você se concentrar aqui. Boa noite. Que coisa boa você na casa de Deus. Que bom que você aceitou o chamado e hoje você está aqui para adorar o nome desse Deus. A época de Natal é um período que mexe com sentimentos, né? Mexe com as nossas emoções. Natal traz recordações boas e ruins. E todo mundo experimenta isso, né? Obrigado. O Natal, ele faz com que a gente lembre de pessoas que estão presentes e ao mesmo tempo não estão. Pessoas que estão no nosso meio, aí estão vivas, mas não nos dão a satisfação da sua presença, de estar junto. Né? Ou então porque não podem estar junto por algum motivo, trabalho, viagem, compromissos. O Natal também nos faz sentir saudade de pessoas que nós gostaríamos de estar perto, mas não é mais questão de distância, agora é questão de existência. Algumas pessoas não estão mais existindo como nós existimos. Eu queria pedir a concentração de vocês, tá certo? O pessoal está meio amarelado ali. E quando a gente passa por essas emoções, tanto boas como ruins, fazem parte da nossa vida. A nossa vida, ela não pode ser uma coisa constante, onde a gente passa por felicidade direto e onde a gente passa por um momento de tristeza direto. Porque se eu sou feliz constantemente, eu tenho algum problema de saúde, eu tenho algum problema psicológico, eu não consigo ser feliz constantemente, porque
caso não queiram levar, você também não precisa levar, não tem problema. Tá bom? Pode deixar ele aí. Mas quem quiser, vai ter uma pessoa que você dança lá atrás. E como eu estou falando para vocês, nessa igreja de Natal, eu tenho algumas recordações boas e algumas recordações que não são tão boas. Eu confesso para vocês, minha mãe está aqui hoje, que ela veio assim, para participar aqui assistindo. E ela sabe que a gente na casa, a gente nunca teve o hábito de fazer ceia de Natal, ter aquele negócio de enfeitar a casa, principalmente jogar um pisca-pisca, porque é barato, né, pisca-pisca. Eu já dava para comprar um pisca-pisca. A gente não comprava um peru, não comprava um chester, que eu vim comer chester depois de adulto. E para mim a surpresa é frango, do mesmo jeito, né? Chester. É um frango bombado, né? Um frango grande. Mas o Natal, como eu falei para vocês, faz parte. E é legal a história do Natal. Eu tenho a única recordação mais forte do Natal na minha infância que eu tenho é assistindo filme na televisão e passava sempre os filmes de Natal, na época de Natal. E normalmente nevava, né? No Natal, né? Nos Estados Unidos, o pessoal fazia aqueles bonecos de neve, aquelas coisas todas. E aqui em Quixadá, não sei se você sabe, mas nunca nevou. Eu tive um pouco de decepção, pensava, poxa, eu vivo esse Natal aí, né? Com a neve, com a chaminé, com chocolate quente. Né? Chocolate quente era um caldinho de feijão. Né? Eu tenho certeza que você já bebeu. Mas nós não estamos aqui para falar da nossa experiência no Natal. Nós estamos aqui para falar desse tema que você já deve ter visto, que é Deus conosco. E quando nós vamos falar de Deus conosco, nós temos que parar para entender mais a fundo, de forma mais detalhada, mas não complexa, de forma simples também, o que significa esse Deus conosco. Porque normalmente, quando a gente vai para a igreja, qualquer igreja do Natal, a gente vai escutar um sermão falando de quê? Do nascimento de quem? De Jesus. E nós vamos falar do nascimento de Jesus. Só que são de somente um relacionamento sexual que aconteceu depois do casamento. E Maria segue isso. Então Maria era noiva. Alguns não, na verdade. A teologia ela mostra que Maria ela era uma adolescente ainda. Então as mulheres casavam muito jovens. Muito mesmo, tipo assim, menos de 16 anos. 14 anos já estavam casando. Então Maria era uma adolescente praticamente ainda. Então ela conhece José. José já não era mais um adolescente, José já era um homem. Inclusive, José, a história bíblica também a gente pode perceber em algum momento que José tinha filhos antes de se relacionar com Maria, porque José talvez não tenha vindo de outro relacionamento anterior, mas agora José se relata que ele vai casar com Maria, ele decide casar com Maria, só que quando está noivo e nada aconteceu entre eles, Maria chega com a notícia. E que notícia é essa? Estou grávida. Estou grávida. Versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, ou seja, deixar ela com a má fama, resolveu deixá-la secretamente. Porque se José não tomasse a atitude de deixá-la secretamente, e ele saísse para todo mundo, vou me separar dela, porque ela está grávida, eu nem casei com ela ainda. Maria, talvez nunca mais pudesse arranjar alguém. Porque Maria ia ser tida como uma pessoa infiel, como uma pessoa sem princípios. E José, prezando pelo zelo de Maria, prezando pela honra de Maria, ele decide: não, tudo bem, você está grávida, a gente não teve nada ainda, a gente nem casou, mas eu não quero mais casar com você. Vamos fazer o seguinte: eu sigo minha vida, você segue a sua e a gente vai achar que nada aconteceu. Eu não vou te prejudicar, você vai seguir a sua vida. E José tomou essa decisão, ele não ficou pensando, ele tomou essa decisão. Vamos separar. Versículo 20: enquanto ponderava nestas coisas, pensava nisso, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. O que foi que o profeta disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Versículo 24, o significado de Emanuel é Deus conosco. 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu a luz do filho, a
Jesus. Maria, ela não teve nada com José até que Jesus nascesse. Algumas pessoas perguntam assim, e não é o ponto de discussão na mensagem: Maria voltou a ser virgem depois que Jesus nasceu? Uns acreditam que sim, outros não sei. Mas isso não é o ponto de discussão, onde a gente pode concluir que não existe impossível para Deus. E Ele pode sim ter feito isso acontecer. Não me pergunte como, é Deus. E Ele pode usar as coisas, inclusive fazer uma mulher engravidar sem ter tido relacionamento nenhum com outro homem. Não sei se você sabe, mas para que uma mulher engravide é necessário que ela tenha um relacionamento com o homem. Não dá para engravidar com a força da gravidade nem com o pensamento. Tem que acontecer alguma coisa ali. E Maria engravidou sem acontecer nada. Então, da mesma forma que Deus a engravidou por um milagre, por uma ação divina, por um sobrenatural, Ele também pode ter permitido que ela voltasse a ser virgem após o nascimento de Jesus, agindo sobrenatural. Mas continuando aqui, Jesus nasce. Sabe o que é interessante? É que esse texto aqui que nós acabamos de ver, ele dá a referência da profecia que ia acontecer. E a profecia que ia acontecer está lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Você pode ver isso depois, aí eu notar. Mas Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías não conheceu Jesus. Isaías nunca se encontrou com Jesus. Isaías não sabia nem quem era José e Maria. Sabe por quê? Porque quando Isaías nasceu e vivia, Maria e José não existiam ainda. Foi muito tempo depois de Isaías. Mas Isaías, ele dá uma profecia, ele passa a mensagem, a profecia dada por Deus, dizendo que um dia o Salvador do povo ia nascer. E o nome dele deveria ser Emanuel, que significa Deus conosco. José, como estudioso da palavra que era, quando ele sonha, o anjo aparece para ele e o anjo relata a profecia. Ele deveria conhecer a profecia para ele poder entender o que o anjo está falando. Primeiro ponto, para mim e para você: você só vai entender a mensagem de Deus se você estudar a palavra de Deus. Porque se você não estuda a palavra de Deus, não tem como você entender o que Deus está falando para você. Nós precisamos ter referências para poder entender o que Deus quer falar comigo e com você. Se eu não tenho relacionamento com Ele, pelo menos através da palavra, eu não consigo escutar a voz de Deus. Porque muitas vezes Ele fala através dela. Continuando. A palavra que nós podemos dizer que resume o significado do Natal é a palavra ou o nome Emanuel. A palavra que resume Natal não é festa. A palavra que resume Natal não é nascimento. A palavra que resume Natal, muito longe de ser presente. A palavra que resume o Natal é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. E nós vamos dividir essa mensagem de hoje em 3 pontos. O novo significado de Emanuel, você já sabe que é Deus conosco. Nós vamos primeiro falar de Deus. Nós vamos perceber e tentar entender se Jesus era Deus. Depois nós vamos ver essa parte do como, que é o relacionamento de Deus com algo, e nós, que é o relacionamento de Deus comigo e com você. Se nós pudéssemos dividir, eu vou falar assim, está errado, está certo, o português está errado, mas seria Deus com nós. Que ser correto é Deus conosco. Mas nós vamos dividir em 3 partes, tudo bem? Primeira parte: Jesus era Deus. O que a Bíblia fala disso? O que é que Ele fala disso? O Natal ele afirma para todos nós que Jesus é Deus. Não que Jesus foi apenas um sábio, ou que Jesus foi um filósofo que falou palavras bonitas, ou que Jesus foi algum profeta somente, ou que ele era só um mensageiro, ou só um rabino. Na verdade, Jesus, ele era tudo isso. Recentemente eu vi uma reflexão que dizia assim: normalmente, o profeta, ele poderia ser sacerdote, mas ele não era rei. O rei, ele poderia ser um sacerdote, mas ele não era profeta. Jesus, ele acumula nele mesmo 3 funções.
Ele era sacerdote, porque ele ensinava, ele guiava. Ele era profeta, porque ele falou o que iria acontecer, e ele era rei. Ele acumula neles as 3 funções terrenas, mas existe outra função também que ele acumulava. Nós vamos ver que é de Deus, que é de Deus conosco. Nós vamos entender como é que um adolescente vai dar luz a uma criança. E essa criança não é qualquer criança, não é a gente vê o Abraão cantando aqui, é bonitinho, né? Ele levando nas mãos, gesticulando, cantando. Agora, Jesus, ele era uma criança. Era uma criança. Jesus, não vai achar que Jesus, criancinha, tomando Benjamin, idade, ele era aquela pessoa que já andava assim. Oi, eu sou Jesus. Tudo bem? Não era assim. Ele era uma criança. E sabe o que é mais incrível? É que ele era Deus. Jesus, ele não passa a ser Deus quando ele é batizado, ou quando ele está na cruz, ou quando ele ressuscita. Quando ele nasce, ele já é Deus. Quando ele é gerado, ele já é Deus. A mãe dele pedia isso, o pai dele pedia isso. João, 1 João, abre sua Bíblia, 1 João, vamos correr aqui. 1 Epístola de João. Capítulo 1, versículo Do 1 ao 3. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Preste atenção no que João está falando. Quem foi João? O discípulo de Jesus. Depois virou apóstolo. Mas João, ele tinha autoridade para falar porque ele se relacionou de forma próxima com Jesus. João conviveu com Jesus. Então ele não está falando de um desconhecido ou de alguém que ele ouviu falar, é de alguém que ele conheceu e que ele experimentou como é viver com essa pessoa. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão. Eu acho que eu estou assim errado. Por isso vai ser errado. Vamos, deixa eu ver aqui o versículo 14, é o que eu estou pensando. Deve ser assim. Deixa eu ver. Vamos para esse outro verso e a gente vai voltar no verso que eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Não é a primeira João, é João. Mas vamos para Mateus agora, depois a gente volta para João, tá certo? Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 2. E João fica perto de Mateus, depois vai falar de novo. Mateus capítulo 2. Versículo 1 ao 2. Diz assim, veja só: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí
aqui é uma confirmação clara de que aqueles magos eram pessoas que estudavam astrologia, né? Eles, não astrologia, astronomia é diferente. Astrologia é o pessoal que estuda a questão de signos, essas coisas, né? Eles não estudavam isso não. Eles estudavam astronomia, eles entendiam o movimento dos planetas e mais do que isso, eles estudavam também a profecia do Messias, que eles sabiam que um dia uma estrela iria dar um sinal de que quando Deus Emanuel, que o Messias nasceria. E eles seguiram, eles perceberam o movimento dessa estrela, seguiram a estrela, e quando eles chegaram no local exato, eles procuraram Jesus. Mas você vê que eles não sabem nem o nome dele, mas eles sabem que era um recém-nascido. E esse recém-nascido, ele tinha um título, e o título dele era Rei dos Judeus. E eles fazem algo que com certeza eles fazem somente diante de Deus. E o que eles fazem? Adoram. Eles perguntam: onde está o Rei dos Judeus? Pois viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Em nenhum momento Maria diz assim: não adore não, porque ele não é Deus. José, como um homem justo, como um homem íntegro, como um homem fiel a Deus, eu não sei se você sabe, mas José, ele vem da linhagem de Davi. Ele era uma pessoa que estava envolvida na profecia, de certa forma, querendo ou não. Ele jamais permitiria que alguém fosse adorar o filho dele como se fosse Deus, sem ser Deus. Mas eles adoram Jesus naquele momento. E a adoração é aceita. Primeira prova, a gente pode perceber que Jesus, ele não era uma criança qualquer, não era uma senhora qualquer, era Deus ali. Vamos lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim, é logo depois de Mateus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí aqui você percebe que Jesus ele tem várias funções no processo da criação. Jesus ele estava com Deus e ele era Deus. Só que tinha um pouquinho para falando de Jesus, porque aqui no texto fala que Verbo, e a palavra Verbo não tem nada a ver com a palavra Jesus. Isso não é nem tradução. Está inventando, não estou inventando. Agora você vai lá para o versículo 14, certo? Mesmo autor falando o que é o verbo, porque eu não sei se você já viu alguém chamando alguém de verbo. Ei, verbo, vem cá. Já viu? Conhece alguém com o nome verbo? Quem é esse verbo? João ele vai esclarecer quem é o verbo. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A pergunta é: quem foi que veio entre nós? Quem foi que recebeu o nome de Jesus, que significava também Emanuel, o significado de Deus conosco? Jesus. João ele testifica que Jesus é Deus. Porque ele disse que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em seu nascimento, Jesus ele recebe a adoração dos magos. Só Deus é digno de adoração. Então nós podemos concluir que o Natal ele aponta para Jesus. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando de Deus. Jesus ele perdoava pecados. Isso mostra a personalidade e sua identidade. O perdoar pecados, hoje em dia, algumas religiões, inclusive em uma religião específica, que é o catolicismo, existe um processo de confessar os pecados. E no confessar os pecados ali, você tem, às vezes, uma forma de, por exemplo, pagar, mas de cumprir alguns requisitos para que os seus pecados sejam perdoados. Como, por exemplo, ter algum número de rezas repetidas ou tomar algumas atitudes, né? Inclusive, o Papa também toma essa manifestação de perdoar pecados. Mas eu não sei, imagina o seguinte: imagina, eu vou usar o Valonês como exemplo, vou usar o Valonês como exemplo. Imagine que o Valonês, ele, em algum momento, ele vai ali no Rafael ou no Sileudo e ele faz alguma coisa que ofende eles. Imagina que ele era para o Senhor e fala assim: tu não
sabe nem salgado, só quebra tudo, né? Isso, meu filho, super magoado. Aí eu chego com o senhor e falo assim: Leandro, me perdoe, pelo amor de Deus, eu fico com raiva de mim, não. Faz sentido isso? Quem tem que pedir perdão? Valdez. Faz sentido eu chegar no Valdez e falar assim: ó, Valdez, eu te perdoo pelo que você falou com o senhor. Faz sentido. Como é que Jesus perdoava pecados se o pecado não é contra ele? Se não foi ele que praticou o pecado, não foi ele que causou o problema e ele não era o atingido do problema. Porque quando a pessoa magoa outra, quando a pessoa atinge outra, ela pecou contra o outro. Só que Jesus perdoava o pecado de pessoas que não conheciam ele. Isso é uma prova irrefutável de que Jesus era Deus. Porque quando você pratica algo contra o seu irmão, você pode praticar algo contra Deus. Quem machucar um desses meus pequeninos, melhor fosse colocar uma corda no pescoço, uma pedra e jogar no poço. Porque quando nós fazemos algo para o nosso irmão, nós fazemos contra Deus. E Jesus perdoava pecados porque Ele é Deus. Não há na Bíblia Jesus afirmando diretamente que é Deus. Por que ele não falou assim em algum momento? Eu sou Deus. Você não vai encontrar Jesus falando isso. Eu sou Deus. Não tem. Sabe por quê? Porque quando eu tenho certeza de quem eu sou, eu não preciso que você reconheça quem eu sou. Jesus ele tinha convicção de quem ele era. Ele não precisava estar provando para ninguém quem ele era. Porque não depende de Jesus se ele é Deus ou não. Ele é Deus independentemente do que você acha que ele é. A diferença vai fazer na vida de quem acredita ou não. Deus conosco. Em outras palavras, em outras religiões, nós vemos que é necessário o cumprimento de alguns requisitos para que a pessoa se encontre uma divindade. Com Jesus, no cristianismo, isso não acontece. O que acontece é que quando nós nos relacionamos com Jesus, nós não precisamos oferecer oferendas, ou rezas, ou sacrifícios. Nós temos Deus conosco. Ele é o Deus que está com a gente. Ele é o Deus que falou que estaria com a gente e está conosco. Eu já estou aqui para o apelo com você, porque a gente já vai no finalzinho, mas eu quero voltar para o que eu disse nesse instante. Jesus ele não precisa falar que ele é Deus, para mostrar que ele é Deus. Teve um ser que duvidou da divindade dele. E esse ser é o inimigo, é Satanás. Existem algumas linhas que dizem que quando Satanás ele tenta Jesus, por exemplo, a transformar a fé do pão, ou a se jogar no fogo em tempo, ou fazer alguma coisa que fosse a vontade dele, Satanás ele não estava na dúvida se Jesus era Deus ou não. Ele olhava e ele sabia, apesar de que ele nunca tinha visto Jesus naquela forma, deteriorada, humana, fraca, suja, com fome, abatida, ele nunca tinha visto. O Jesus que ele conhecia é o Jesus celestial, é o Jesus que está no seu trono. E quando ele vê Jesus ali, ele faz o seguinte: tem uma forma de eu fazer cair, é eu colocar a dúvida na cabeça dele de quem ele é. Por isso que ele chega para Jesus e fala assim: ó, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, naquele momento ele tenta causar uma confusão mental na cabeça de Jesus a respeito da sua própria identidade. Ele fez isso no Éden. Quando ele chega para ela e fala: mas foi isso que Deus falou? Não, mas não é assim. Ou seja, Deus falou isso sobre você, mas não é assim que funciona. Só que Jesus não precisava provar nada para o inimigo para mostrar que é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz isso conosco hoje. Ele nos quer causar confusão na nossa mente. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, para mais à frente um pouquinho. Versículo 24. João capítulo
capítulo 17, versículo 24. Diz assim: Pai, aqui é Jesus falando com Deus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo, se me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O maior desejo de Jesus é estar conosco. A maior vontade que Jesus tem hoje é de estar junto da gente. A última parte que eu falei para vocês, quando a gente fala de Deus, Deus com e de nós, que é o final. Esse nós está relacionado à vontade de Jesus para a nossa vida. Porque, só para ressaltar aqui, quando Jesus fala, né, que é Deus conosco, ou Deus, eu falei para você que, independentemente de você acreditar ou não, Ele é Deus. O problema não está se eu acredito ou não na divindade dele para ele, mas para mim. Porque quando eu creio que Ele é Deus e não faço a vontade de Deus, é um problema. Como assim tem algum problema? Porque eu não sei como é que passa na sua cabeça, mas na minha cabeça passa a seguinte situação: se eu não tenho opção, eu não tenho opção. Quem é Jesus para você? Ele é Deus ou Ele não é Deus? Porque se Ele for Deus, como Ele demonstrava ser, e você não anda com esse Deus, não busca estar com esse Deus, estar de como, eu quero que você reflita onde é que você vai parar. E eu acho que esse é o nosso significado do Natal. É saber como eu estou em relação a Deus. Se eu estou com Deus ou se eu estou sem Deus. Porque Emmanuel é Deus conosco, mas Ele só está comigo se eu querer e buscar estar com Ele. Existe um requisito básico para que eu esteja com Deus e Ele esteja comigo. É se entregar. Eu vou contar uma história para você. De uma criança que ela estava com o pai na praia, e a criança ela viu várias conchinhas de praia, e ela se empolgou com as conchas, e ela saiu catando concha. Só que algumas conchas estavam perfeitinhas, mas outras estavam quebradas. Mas ela, na sua empolgação, ela juntou todas as conchas que ela podia juntar, a felicidade com o pai e o pai acompanhando. Em algum momento, o pai viu boiando, já assim na maré, bem rasa, uma estrela do mar. A estrela do mar estava bem próxima. E eu não sei se você sabe, a estrela do mar é muito mais bonita do que uma concha. Principalmente a concha não quebrada. E o pai falou assim: nem pega com o pé a estrela do mar. E a criança se empolgou aqui, foi olhar a estrela do mar, olhou, aí ficava perto de saída. Aí o pai falava: vai lá, filho, pega a estrela. Aí ele chegava perto da estrela, aí voltava, não pegava a estrela. E o pai falou: pega a estrela, não tem problema, pega a estrela. Você pega a estrela. Aí ele falou: papai, é porque eu estou com as mãos cheias de concha. E às vezes com Jesus acontece na nossa vida. A gente não quer abrir mão de algumas coisas para conseguir outras coisas. A gente não quer abrir mão da terra para ganhar o céu. A gente não quer abrir mão do pecado da nossa terra para ganhar a vida eterna. Você crendo ou não que Ele é Deus, Ele é Deus. Você querendo ou não, Ele continua sendo Deus. E o mais preocupante, e ao mesmo tempo alívio, é que você estando preparado ou não, Ele vai voltar. O Natal não mais vai existir. Porque nós não precisamos mais nos recordar do nascimento de Jesus. Porque nós teremos uma eternidade com Jesus. E o que eu quero que você saiba de hoje não é refletindo só no nascimento de Jesus, mas assim, o significado do Natal, que é Deus conosco, está sendo concretizado na sua vida. Ao chegar em casa, reflita isso com sua família, reflita isso com você. Permita que Jesus se encontre com você e fique com você. Mas não esqueça que
você tem que estar de mãos vazias para receber o que Ele quer te dar. Nós temos uma mensagem musical. Enquanto ela é cantada, eu gostaria que você refletisse e entregasse seu coração nas mãos de Jesus. De quem
aviso, próximo domingo, né, que é o dia 31, a igreja não vai abrir à noite, tá certo? Não vai ter culto à noite, vai ser à tarde. Então, a partir das 4h30, é isso? 16h30 da tarde, aqui na igreja, 4h30 da tarde, 4h15, 4h15 vai começar o culto de celebração de final de ano. Vai ter Santa Ceia, né? Então, se você tiver algum seu irmão, se organize, certo? Então, vai ter Santa Ceia, você pode participar e teremos uma linda celebração de final de ano e início de um novo ano. A pergunta é, será por que 4 horas e não meia-noite? Porque tem todo um contexto que a gente celebra a partir das 18 horas do novo ano. Então, você está convidado a participar junto conosco, tá certo? Vamos fazer uma oração? Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez carne, o Senhor se habitou entre nós e o Senhor permanece através do Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus atuante em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor está pronto e disposto a suprir as nossas reais necessidades. E nós sabemos que nós precisamos de verdade estar contigo. Não importa onde, mas o que importa é que estejamos contigo, para que nós sejamos completos e repletos da tua graça, da tua misericórdia e da vida eterna. Pai amado, quero te pedir, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito acompanhe cada um que está aqui essa noite e também não puderam estar presentes. Que o Senhor derrame bênçãos na vida de cada um, que eles sejam abençoados por ti e também consigam abençoar outras pessoas, para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Eu te peço em nome do Pai, do Filho, e a todos uma boa noite e fiquem na graça com Jesus.